Vamos lá. Então, bora pra pauta aqui. Kim Kataguiri, assim, entrou em vários conflitos. Vários conflitos. No plenário da Câmara dos Deputados, a deputaiada foi falar de Renan Santos. Essa gente aqui é... E Kim Kataguiri respondeu daquele jeitão. Daquele jeitão, Kim Kataguiri. Vamos ver. Um candidato a presidente da República, um candidato chamado Renan, que ele teve a infelicidade, a quem repudio muito a fala dele, ele denominou de forma infame, aquele bairro de um pedaço do inferno. É um absurdo o que falou esse pré-candidato, querendo dizer que quem tá ali, então são as pessoas que vão pro inferno, quem vai pro inferno é quem não presta. Eu asseguro a esse cidadão, ele não conhece o Maranhão, ele é cheio de processos, cheio de problemas, e foi lá pro Maranhão só pra falar mal do estado e falar mal do Maranhão. Repudio, lá no bairro do Coroadinho, segundo em vários municípios, acabando com o estado do Maranhão, enquanto que o estado dele, que ele não olha o estado. Esse aqui é o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão. Inclusive, acabando essa live... Vocês acham que acaba a minha live, eu vou dormir, descansar? Eu vou gravar vídeo. Os vídeos que vocês veem no Instagram, eu só consigo gravar depois da live. Eu vou gravar um vídeo sobre esse sujeito aí, tá? Quem é o deputado Hildo Rocha? Eu não vou nem adiantar aqui, mas vai estar lá no meu Instagram. Dele tá cheio de problema lá no estado dele, que é o estado de São Paulo, tem muitas mazelas também. Então quero aqui repudiar e dizer que o prefeito Bright não deu conta de apresentar o projeto, de executar o projeto. Então ele não deu conta de executar, tá desde 2024, já era para ter sido executado esse projeto, para melhorar aquele bairro, acabar com esse nome de favela, do Coroadinho, um novo bairro, um bairro exemplar, para dar qualidade de vida para aquela população, mas eu tenho certeza que a prefeita que está lá agora vai dar conta de fazer esse empreendimento lá no Coroadinho, lá em São Luís. Eu vim responder a parte da classe política do Maranhão, em especial a manifestação do deputado Hildo Rocha, porque o meu pré-candidato à presidência da República, Renan Santos, foi ao Maranhão, foi ao Coroadinho e disse que ali seria um pedaço do inferno, se referindo às péssimas condições que as pessoas moram lá, com cheiro de esgoto, cheiro de cachorros mortos no meio da rua, e o deputado Hildo quis distorcer dizendo que o Renan falou sobre as pessoas. Obviamente ele não falou sobre as pessoas, mesmo porque a maior parte dos moradores da região tem se manifestado a favor da denúncia que fez o Renan Santos, e o próprio deputado admite que desde 2020 tem um projeto parado, tanto por parte da prefeitura como por parte do governo do estado, para transformar aquela favela num bairro e não é executado. Ele diz que o Renan não fala sobre os problemas de São Paulo, que São Paulo tá cheio de problemas. Ele não acompanha, evidentemente, a trajetória do Renan Santos, que basicamente passou a maior parte do seu tempo, assim como eu, falando dos problemas do estado de São Paulo, falando da pobreza, da miséria, das favelas, do crime organizado do estado de São Paulo. Então é uma tentativa de passar pano para verdadeiro fracasso da classe política do executivo no estado do Maranhão, que deixa os moradores do seu estado reféns da miséria, da pobreza e da corrupção. Entendo que o deputado é da base aliada daqueles que o Renan Santos criticou, mas não posso deixar isso sem resposta. Ih, rapaz. Senhor presidente, esse debate do chamado fator amazônico, ou custo amazônico, é decisivo. Custo amazônico Eu no participei de uma orçamento para série de educação. debates sobre isso Ai, meu no Plano Deus. Nacional de Educação e também na Conferência Nacional de Cultura. E tem um elemento básico. Num país continental como o brasileiro, quando a gente estabelece, como o Brasil, quando a gente estabelece um determinado valor, quando, por exemplo, o valor por aluno da alimentação escolar, se esse valor for padronizado no Brasil inteiro, ele desconsidera as dificuldades estruturais que em determinadas regiões precisam ser consideradas para garantir a alimentação de qualidade para aqueles estudantes da região amazônica. Portanto, é uma questão de garantir, na definição da distribuição orçamentária da merenda escolar, uma desigualdade nos valores para ter um valor a mais na região amazônica para garantir que a comida lá, que muitas vezes por razões estruturais é mais cara, possa ser de tanta qualidade quanto em outros lugares. Então a orientação do pessoal rede é sim. Como orienta a missão? Presidente, Opa, este a projeto missão. tira dinheiro de São Paulo, tira dinheiro do Rio, tira dinheiro da Bahia, tira dinheiro de todos os estados que não estão na região amazônica. Isso é absolutamente injusto. A gente não está tratando aqui de uma nova dotação orçamentária que vai ser criada para atender os estados da região amazônica. A gente está falando de tirar do mesmo bolo o mesmo valor que é revertido hoje para a merenda escolar, vai ter uma proporção maior sendo repassado para os estados da região amazônica, que já recebem mais recursos da União do que contribuem. Ao contrário do estado de São Paulo, por exemplo, que a cada R$100 que ele manda para a União, volta 10. Né? O estado do Pará, por exemplo, o estado da minha mãe, estado que eu adoro, cada R$100 que manda, volta 146. Quando eu fui presidente da Comissão de Educação, eu, depois de 10 anos, consegui reajustar o valor repassado para a merenda escolar. Mas sem essa desigualdade, essa injustiça de tirar de uns estados para repassar para os outros. Daí minha orientação ser não. Está encerrada a votação. Sim, 355, não 29. Está aprovado o requerimento de urgência. Presidente, eu defendo esse projeto porque a União Europeia vive apontando o dedo na nossa cara, dizendo que a gente desmata, que a gente polui, que a gente destrói, que o nosso agro é um dos maiores predadores do mundo. Então agora a gente está exigindo que eles compensem a pegada de carbono deles. Ué, eles não têm toda essa preocupação? Por que para os produtos deles não precisa? Por que para a agricultura da União Europeia não pode se aplicar a mesma coisa que eles querem aplicar aos nossos produtos quando a gente exporta para lá? A verdade que os europeus não gostam de ouvir é que o nosso agro Urgência a exigir compensação ambiental da União Europeia. preserva mais, o nosso agro desmata menos, o nosso agro polui menos e não tem nenhum dado que vá refutar isso do ponto de vista do agro europeu. O
que o agro europeu quer é criminalizar o agro brasileiro, é apontar o dedo na nossa cara para fingir que nós poluímos mais, que nós desmatamos mais, nos demonizar ao redor do mundo para o agro europeu ganhar mercado. Por isso a gente precisa reagir à altura. A orientação da missão é sim. Sim, 305, não 22, está aprovado o requerimento de urgência. Missão para orientar. Presidente, eu sou a favor que o consumidor saiba exatamente pelo que ele está pagando, especialmente, e eu acho que aqui eu compartilho Urgência a detalhar a composição do preço do combustível na nota fiscal, justo? a preocupação do deputado Gilson, a parte que diz respeito aos impostos, aos tributos. E eu estenderia até esse projeto não só para o setor de óleo e gás. Acho que a gente deveria fazer como alguns países desenvolvidos fazem, de ter um preço na estante, que é o preço sem imposto, chega no caixa e o cara descobre o preço do imposto. Que aí a gente vai incentivar uma rebelião, uma revolta popular, se as pessoas soubessem exatamente o custo do produto e o custo daquilo que elas estão pagando. Hoje tem um negócio escondido na nota fiscal que ninguém vê ao certo, e eu diria ainda mais, isso deveria existir na folha de pagamento. O funcionário deveria receber 100% do valor que ele custa e depois ele mesmo recolher todas as verbas para ele saber exatamente quanto vai para o governo. Nossa orientação é sim. Em votação, aqueles que forem pela aprovação do requerimento de urgência permaneçam como se acham. Aprovada a urgência. Acompanhar a discussão deste terceiro projeto a ser votado hoje, esse trata da isenção de impostos para promoção da Copa do Mundo Feminina de futebol, que vai ser no ano que vem aqui no Brasil. Deputado Kim Kataguiri. Para realização de Copa do Mundo Feminina. E impedir que a gente alocasse recursos em locais que tivessem menos condições de infraestrutura e de mão de obra e etc., impedindo que essas distorções de má alocação de recursos acontecessem. Pois bem. Agora o que esse projeto quer fazer é conceder uma exceção por causa da Copa Feminina. Então, traduzindo de maneira muito simplificada e didática, o que a gente está tratando aqui é o seguinte. Olha, se eu sou prefeito de uma cidade e eu quero conceder um benefício para uma manicure, se eu quero conceder um benefício para uma costureira, se eu quero conceder um benefício para um barbeiro, se eu quero conceder um benefício para um motorista, eu não posso. Agora, excepcionalmente, eu posso conceder benefícios para realizar a Copa no Brasil. Então, se for para uma situação excepcional, que o governo prioriza no orçamento, aí eu estou autorizado a fazer essa concessão. Se não for, aí... Então, peraí. A gente acabou de aprovar a PEC, acabou de vedar a guerra fiscal. Essa legislação acabou de ser aprovada e os deputados concordaram, em sua maioria, com o princípio de que não deve haver guerra fiscal. Então, o parlamento vai decidir de tempos em tempos quais são as exceções. Se a gente vai decidir de tempos em tempos quais vão ser as exceções, nós estamos dizendo neste projeto que a prioridade do Estado brasileiro é realizar a Copa, ainda que isso signifique que os impostos vão ser pagos por outros trabalhadores de outras categorias que não têm nenhuma relação e que não vão ganhar absolutamente nada com a Copa sendo realizada no nosso país. Aliás, quantas e quantas vezes a gente não escutou sobre legado de emprego, de infraestrutura, de Olimpíada, de Copa. Inaugurou agora o monotrilho em São Paulo. Esse ano. Era para ter ficado pronto o quê? Para 2014. Inaugurou agora. Então, todo o discurso de legado de grande evento esportivo, vocês me desculpem, é uma farsa. E aqui a gente vai dizer para o pagador de imposto, porque não se enganem, a arrecadação não vai aumentar. Se eu estou concedendo um privilégio de ISS para todos aqueles que estão envolvidos na Copa, todos os outros trabalhadores vão pagar um ISS maior para financiar o benefício que eu estou concedendo para a Copa. Então, todos vocês, trabalhadores da área de serviços, do setor de serviços, vão pagar mais impostos para os seus municípios para que o governo vá lá e conceda os benefícios para os serviços ligados para a Copa, que em boa parte vão ser consumidos por estrangeiros. Então, assim, presidente, meu posicionamento é absolutamente contrário, que eu sou contra criar mais essa distorção. Obrigado. Federação PSOL Rede. Senhor presidente, eu ouvi atentamente o deputado que orientou contrário a essa questão da isenção de impostos para a Copa do Mundo Feminina. E confesso que em determinado momento me lembrava da argumentação que nós fazíamos a respeito da Copa do Mundo Masculina em 2014, né, onde muitos de nós estávamos na rua lá dizendo não vai ter Copa. Exatamente porque o debate do legado, tanto da Copa e das Olimpíadas, era um legado muito interessante para o mercado, para as empreiteiras, para as construtoras e não para a população propriamente dita. O velódromo lá na cidade do Rio de Janeiro acabou de pegar fogo e ele nunca foi depois usado como velódromo propriamente dito. Mas... quero dizer uma coisa importante. A defesa do deputado Helder Salomão, pela liderança aqui da Federação do PT PCdoB, me convence. Inclusive porque aqui nós estamos diante de um evento capaz de multiplicar a presença e a importância do futebol feminino na nossa sociedade. Nesse ponto de vista, encaminhamos sim. Missão. Presidente, mais uma vez reforçando a orientação da missão é não, justamente por entender que não faz sentido quando nós vedamos, né, tanto por parte de municípios como por parte de estados, né, o entendimento majoritário deste parlamento é que não deveria haver, né, esses incentivos concedidos de maneira descentralizada. Eu pessoalmente até os descentralizados sou contra, mas esse parlamento ainda não foi concedido, não foi convencido disso. Mas repetindo meu argumento central,
Nós estamos dizendo para o nosso eleitor, para o nosso apoiador, que para conceder um benefício especial para a realização da Copa, é justo que o município tenha o direito de fazer esse abatimento de imposto apenas para aquilo que estiver relacionado para a Copa. Para qualquer outra atividade, o município não está autorizado, que significa que esse parlamento está dando recado e dizer, olha, você que é um prestador de serviço que não trabalha com a Copa, você não importa, você não interessa, você paga a conta da Copa e fique quieto. Está encerrada a votação. Sim, 342, não 39. Ó, o Nicolas Ferreira votou sim. Está aprovado o projeto de lei complementar número 55 de 2026, que será muito importante para a realização da Copa Feminina no Brasil no ano que vem, em 2027. Temos ainda um outro projeto que foi enviado pelo Poder Executivo, que será relatado pela deputada Gleisi Hoffmann, que trata também de todos os ajustes necessários do ponto de vista legislativo para que o Brasil possa realizar esse grande evento que estimula o futebol feminino, a prática feminina do esporte, que é tão importante para o nosso país. Nós vamos priorizar essa agenda para entregar ao país o mais rápido possível a aprovação desses projetos. A matéria vai... Desculpa, em votação a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada. A matéria vai ao Senado Federal. Muito obrigado, deputado Charles Fernandes, que preside a sessão nesse momento. Senhoras deputadas, senhores deputados. O bairro do Coroadinho, lá em São Luís do Maranhão, localizado na cidade de São Luís do Maranhão, capital do estado do Maranhão, é um bairro bastante populoso. É um bairro com mais de 53 mil habitantes. Um bairro que é considerado pelo IBGE numa situação de favela. Então, o IBGE denomina aquele bairro por não ter todas as infraestruturas. Deixa eu ver se aparece outra votação aqui. Sim, 355, não 20. Aqui, ó, 29 não naquele primeiro, do custo amazônico. O Nicolas votou junto com o Kim. Nós matamos mais, nos demonizar ao redor do mundo, pro agro europeu ele custa, e depois ele, olha de passo, se soubesse que o preço fazem projeto, rapaz, exatamente pelo... Missão para orientar. Sim. Sim, 305. Ah, não, aqui o Kim votou sim. Nicolas não votou. 5, não 22, está aprovado o requerimento de urgência. Esse aqui do... Aprovada a urgência. Aqueles que forem pela aprovação do requerimento de urgência permaneçam como se acham. Aprovada a... esse aqui acho que foi por maioria. Permaneçam como se acham. Aprovada. Preside a sessão nesse momento. Senhoras deputadas, senhores deputados. O bairro do Coroadinho, lá em São Luís do Maranhão, localizado na cidade de São Luís do Maranhão, capital do estado do Maranhão, é um bairro bastante populoso. É um bairro com mais de 53 mil habitantes. Um bairro que é considerado pelo IBGE numa situação de favela. Então, o IBGE denomina aquele bairro por não ter todas as infraestruturas necessárias, ter muitas carências, como favela. E se considera a 8ª maior favela do Brasil e a primeira do Nordeste. É um bairro, um aglomerado urbano que foi sendo constituído ao longo dos anos de forma improvisada, sem nenhum tipo de planejamento. E que, com isso, não tem saneamento adequado, casas impróprias, alaga. Para solucionar esse problema, quando eu estava no Ministério das Cidades, eu sugeri ao ministro Jader, ao secretário Guilherme, e também falei ao prefeito da cidade de São Luís na época, prefeito Eduardo Braide, que apresentasse uma proposta para dentro do Pacto das Periferias a gente pudesse destinar recursos para urbanizar e melhorar aquele bairro, fazer daquele bairro um bairro modelo para todo o Brasil. Então, o presidente Lula aceitou a nossa sugestão, o prefeito Eduardo Braide fez a proposta, apresentou a proposta, nós conseguimos, junto com o ministro Jader Filho, aprovar, e teve também, logicamente, eu sou muito justo, o apoio do deputado Kleber Verde. Tanto o Hildo Rocha como o Kleber Verde trabalhamos dentro do Ministério das Cidades para que fosse aprovada a proposta da Prefeitura de São Luís, no valor de mais de 200 milhões, quase 300 milhões de reais, para acabar com os alagamentos, fazer áreas de lazer, fazer áreas de recreação, fazer também toda a pavimentação do bairro, arborização, urbanização. Além desse recurso de 200 e tantos milhões, tem mais 756
moradias para serem construídas próximo ali do bairro do Coroadinho para as casas que vão precisar serem retiradas dali para passar os canais de drenagem. Ocorre que recentemente, mais um minuto só para me concluir aqui o raciocínio, ocorre que recentemente, presidente Charles, esteve lá no Maranhão, esteve lá nesse bairro, um candidato a presidente da República, um candidato chamado Renan, que ele teve a infelicidade, a quem repudio muito a fala dele, ele denominou de forma infame, aquele bairro de um pedaço do inferno. É um absurdo o que falou esse pré-candidato, querendo dizer que quem está ali então são as pessoas que vão para o inferno. Quem vai para o inferno é quem não presta. Meu e eu Deus asseguro, do céu, o cara entendeu isso. Eu asseguro a esse cidadão, ele não conhece o Maranhão, ele é cheio de processos, cheio de problemas, e foi lá para o Maranhão só para falar mal do Estado e falar mal do Maranhão. Repudio. Vamos ver quem tem processo, tá, senhor deputado? Amanhã vai sair meu vídeo no Instagram sobre você. Vamos fazer um documento aqui, assinar, vou pedir para os demais deputados federais e os senadores do Maranhão, repudiando as falas que foram feitas por esse Vai trabalhar, vagabundo, teu estado tá uma bosta. Candidato, primeiro, lá no bairro do Coroadinho, segundo, em vários municípios, acabando com o estado do Maranhão, enquanto que o estado dele, que ele não olha, o estado dele está cheio de problema lá no estado dele, que é o estado de São Paulo, tem muitas mazelas também. Então quero aqui repudiar e dizer que o prefeito Braide não deu conta de apresentar o projeto, de executar o projeto. Então ele não deu conta de executar, está desde 2024, já era para ter sido executado esse projeto, para melhorar aquele bairro, acabar com esse nome de favela, fazer do Coroadinho um novo bairro, um bairro exemplar, para dar qualidade de vida para aquela população, mas eu tenho certeza que a prefeita que está lá agora vai dar conta de fazer esse empreendimento lá no Coroadinho, lá em São Luís. E se precisar do apoio do deputado Hildo Rocha, estou à disposição para ajudar a fazer com que seja concretizado esses recursos que foram destinados pelo presidente Lula para São Luís fazer, a prefeitura fazer esse novo bairro lá no Coroadinho e perder esse nome de favela. Muito obrigado, senhor presidente, que esse pronunciamento seja divulgado pela Voz do Brasil. Minuto, deputado Kim. Senhor presidente, eu vim responder a parte da classe política do Maranhão, em especial a manifestação do deputado Hildo Rocha, porque o meu pré-candidato à presidência da República, Renan Santos, foi ao Maranhão, foi ao Coroadinho e disse que ali seria um pedaço do inferno, se referindo às péssimas condições que as pessoas moram lá, com cheiro de esgoto, cheiro de cachorros mortos no meio da rua, e o deputado Hildo quis distorcer dizendo que o Renan falou sobre as pessoas. Obviamente ele não falou sobre as pessoas, mesmo porque a maior parte dos moradores da região tem se manifestado a favor da denúncia que fez o Renan Santos, e o próprio deputado admite que desde 2020 tem um projeto parado, tanto por parte da prefeitura como por parte do governo do estado, para transformar aquela favela num bairro, e não é executado. Ainda só para fechar, presidente, ele diz que o Renan não fala sobre os problemas de São Paulo, que São Paulo está cheio de problemas. Ele não acompanha, evidentemente, a trajetória do Renan Santos, que basicamente passou a maior parte do seu tempo, assim como eu, falando dos problemas do estado de São Paulo, falando da pobreza, da miséria, das favelas, do crime organizado do estado de São Paulo. Então é uma tentativa de passar pano para o verdadeiro fracasso da classe política do executivo no estado do Maranhão, que deixa os moradores do seu estado reféns da miséria, da pobreza e da corrupção. Entendo que o deputado é da base aliada daqueles que o Renan Santos criticou, mas não posso deixar isso sem resposta. Obrigado.